Oi, gente, eu sou a Regina aqui do canal Te Conto um Pouco de Tudo e hoje é dia de Terça Mistério Casos Criminais. Hoje nós vamos falar sobre a série da Starzplay que retrata esse caso real, que vai falar sobre o assassino em série, aliás, o maior assassino em série dos Estados Unidos. É sobre a vida de Samuel Little. A série dá nome às vítimas de Samuel Little, o maior serial killer americano. Confronting a Serial Killer, do Starzplay. Ela resgata os crimes cometidos por este homem que matou pelo menos 60 mulheres. Samuel Little estuprou e matou ao menos 60 mulheres em 19 estados americanos entre 1970 e 2005. Seus crimes cruéis chamaram a atenção do mundo e o transformaram numa espécie de assassino em série superstar, ao lado de gente como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer. Mas a contagem dos corpos atribuídos a ele pode ser bem maior, afinal a justiça o conseguiu prender por apenas 4 homicídios. Foi por isso que a escritora e jornalista Gillian Lauren decidiu desenterrar esses assassinatos, a imensa maioria ocorrida no século passado, e escrever uma série documental, Confronting a Serial Killer. Sua intenção era dar nome às mulheres que morreram nas mãos de Samuel Little, marginalizadas por serem em grande parte prostitutas e usuárias de drogas. Nos últimos anos, as autoridades conseguiram ligar 60 crimes a ele, que alegou, no entanto, ter sido o autor de mais de 90 homicídios. Mas o americano nascido no estado da Geórgia nem sempre se vangloriou de seus atos. Antes de Lauren aparecer, ele negava veementemente até mesmo os crimes pelos quais foi condenado à prisão perpétua em 2012. Foi depois de estabelecer uma relação com Samuel Little, visitando o criminoso na cadeia e escrevendo cartas para ele, que a jornalista conseguiu fazer com que ele abrisse o jogo, o que acabou fazendo também para as autoridades. Os números chocantes fizeram dele o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. É o que diz o próprio FBI, Departamento de Investigação do Governo Americano. Confronting a Serial Killer disseca a trajetória que o faz chegar ao posto, mas, mais importante, tem como principal interesse destacar suas vítimas quase esquecidas. Abre aspas. Eu tomei a narrativa de Samuel Little para que ela não fosse mais dele, fecha aspas. Diz Lauren sobre a elucidação de quem eram essas mulheres. Abre aspas. Eu não iniciei esse projeto querendo resolver crime nenhum. Eu queria ser uma testemunha, esquentar essa história e esperava alcançar alguém que se interessasse em resolver esses homicídios. A relação da jornalista com Samuel Little começou em 2018. Lauren procurava um assunto para seu próximo livro quando se deparou com a história do assassino em série. Ela preencheu a requisição para visitá-lo na cadeia e, quando percebeu, já estava frente a frente com ele. Abre aspas. Muita gente me pergunta se eu usei algum truque Jedi para falar com ele, mas na verdade é que eu apenas me aprofundei nas palavras que saíam da sua boca. Fecha aspas. Samuel Little morreu no dia 30 de dezembro de 2020. Aos 80 anos, numa prisão da Califórnia. Acompanhar o assassino em seus últimos anos de vida, Lauren diz, foi uma tarefa árdua e desgastante, mas ela estava determinada a seguir com o projeto que integra uma recente onda de obras documentais e ficcionais que recuperam histórias policiais famosas. Diretor de Confronting a Serial Killer, Joy Berlinger, é especialista no assunto. Ele venceu o Emmy por investigar o trio de West Memphis, adolescentes condenados e anos depois inocentados pela morte de 3 meninos num ritual satânico, em O Paraíso Perdido. E foi indicado ao Oscar por um outro documentário, que mais uma vez se debruçou sobre o caso. Mais recentemente, ele dirigiu a série Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que bombou na Netflix.
e o drama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, com Zac Efron e Lily Collins. Eu tento contar histórias que lancem luz sobre algum problema institucionalizado, sobre algo que precisa ser abordado. Eu tenho isso sempre em mente, e quando se está no terreno dos crimes verídicos, é preciso ser responsável ao lidar com a vida das pessoas envolvidas, afirma Berlinger. Muitos dos filmes e séries que ele dirigiu e produziu ao longo da carreira tentam fugir do ponto de vista dos criminosos que estão sendo retratados, como é o caso de Confronting a Serial Killer. Em Ted Bundy, por exemplo, ele questionou como a namorada do notório assassino em série foi enganada por tantos anos. Dessa forma, Berlinger diz: ele tenta evitar dar um tom celebratório para a pessoa que considera seres humanos terríveis. É claro que damos voz a eles porque precisamos entender sua natureza horrenda. Mas no caso de Confronting a Serial Killer, centramos a série nessas mulheres fortes que querem derrubar o Samuel Little, diz ele sobre Lauren e Mitzi Roberts, a detetive que investiga a relação do homicida nos casos sem solução do passado. E esta foi a história real que, aliás, retratada pela Stars Play, o assassino Samuel Little, um recorde de assassinato na história dos serial killers dos Estados Unidos, um triste recorde. E com isso eu, Regina Heringer, vou ficando por aqui. O canal Te Conto um pouco de tudo. Se você gosta do conteúdo do canal, por favor, inscreva-se, comente, curta, se puder, compartilhe. E se quiser dar uma força para estruturar melhor o canal, você pode fazer via Pix. A chave estará na descrição do vídeo. Eu agradeço desde já. Até a próxima playlist.